E finalmente o primeiro reforço do Dorival Júnior no Corinthians está prestes de ser anunciado. Corinthians arrecadou até aqui valores milionários em premiações na Copa do Brasil e o Corinthians atualizou o quadro clínico do Memphis e também do Carrilho e as informações não são nada boas. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre problemas para o Dorival Júnior. Memphis e Carrilho tiveram lesões detectadas e vão desfalcar o Corinthians por um certo período. O caso mais grave é o do peruano Carrilho. O Corinthians foi até o Allianz Parque na noite da última quarta-feira enfrentar o Palmeiras no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Graças a Deus deu tudo certo, vencemos por 2-0, eliminamos o rival dentro da casa deles e estamos nas quartas de final da competição nacional. Só que nem tudo foi festa, porque no final do primeiro tempo o Memphis caiu no gramado, colocando a mão na parte posterior da coxa, deixou a partida. E também o peruano Carrilho no início do segundo tempo, em uma disputa com o lateral direito Giai, acabou também sendo substituído logo no início do segundo tempo e ambos passaram por exames na quinta-feira, dia 7 de agosto, um dia depois da partida, e os dois tiveram lesões detectadas. Os dois estão lesionados, inclusive o Corinthians colocou uma nota explicando a situação deles. Vamos lá para a situação do Memphis. Lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, já iniciou o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia. O caso do Memphis é uma lesão muscular que acredita-se que entre 2 a 4 semanas ele já poderá estar à disposição do Dorival Júnior. Agora, o caso do Carrilho foi diagnosticado com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. Aí o caso do Carrilho é mais grave e acredita-se que ele levará meses para se recuperar totalmente. O Corinthians informou o quadro dos dois, mas não atualizou um possível período de recuperação de ambos. A minha opinião quanto a essas lesões, que no caso Carrilho e o Memphis foram diagnosticados, é a seguinte. Bom, o caso do Memphis é algo que não vai demorar. O tempo de recuperação, uma lesão de grau 2, pode ser entre 2 a 4 semanas, mas absolutamente que o Memphis fará bastante falta. Estamos falando aí de um jogador que teve seus problemas algumas semanas atrás, mas evoluiu nos últimos jogos e nem preciso ficar detalhando aqui a importância que ele tem para o time. Agora, o caso do Carrilho, sinceramente, é bastante preocupante. Carrilho que sofreu uma lesão ligamentar, então deverá demorar meses para voltar a se tornar opção novamente para o Dorival Júnior. É uma pena agora que o Dorival estava realmente encaixando a equipe, encontrando a equipe titular que, no caso, demonstrando compactação, o famoso entrosamento, aí acabou acontecendo essas lesões, 2 jogadores lesionados. Como eu disse, problemas para o Dorival. Segunda-feira o Corinthians já tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude fora de casa, e o Dorival, a partir de hoje, sexta-feira, que é quando o Corinthians retorna aos trabalhos, já vai ter que começar a trabalhar e pensar nos substitutos dos dois que não estarão à disposição para o próximo jogo. Como eu disse, o Memphis algumas semanas e o Carrilho deverá demorar meses para se recuperar. E agora vamos falar sobre valores milionários que o Corinthians atingiu até aqui na Copa do Brasil. O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil. Eliminamos o rival Palmeiras na noite da última quarta-feira na casa deles. Lembrando que oitavas de final foram 2 jogos, jogo de ida e jogo de volta. Primeiro jogo na nossa casa, vencemos por 1-0 o gol do Memphis. E a segunda partida aconteceu na noite da última quarta-feira na casa deles. Fomos até o Allianz Parque com uma vantagem, soubemos administrar a vantagem e construímos uma vitória por 2-0.
com essa classificação, o Corinthians chega a mais de 10 milhões e 600 mil reais em premiações até aqui na Copa do Brasil, sendo mais preciso, 10 milhões 694 mil 250 reais, uma quantia milionária pela classificação mesmo para as quartas de final. Ao eliminar o rival na noite da última quarta-feira, o Corinthians atingiu 4 milhões 740 mil 750 reais, valores milionários que até aqui juntando, no caso, com a premiação que o Corinthians teve ao passar pelo Novo Horizontino na terceira fase e a classificação contra o rival, o Corinthians chegou a quase 10 milhões e 700 mil reais em premiações pagas pela CBF, e é um dinheiro, claro, que é muito importante para um Corinthians que está necessitando de dinheiro. Eu nem preciso ficar detalhando a situação financeira caótica ao qual o clube vive. A minha opinião quanto a esses valores milionários que o Corinthians atingiu ao se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil é a seguinte. Bom, o Corinthians que estreou na Copa do Brasil na terceira fase, nós enfrentamos a equipe do Novo Horizontino, também jogo de ida, jogo de volta, vencemos os dois por 1-0, e agora no jogo das oitavas também vencemos as duas partidas. Valores milionários, o Corinthians que aguarda o Pix de quase 4 milhões e 800 mil reais pela classificação contra a equipe do Palmeiras nas oitavas de final, e é um dinheiro que absolutamente que chega em um momento que o Corinthians está extremamente necessitado. Estamos aí nos períodos de pagamentos, tanto dos funcionários quanto do elenco. O Corinthians também tem que resolver a questão com o Santos Laguna envolvendo a contratação do Félix Torres. O Corinthians foi condenado pelo caso à Corte Arbitral do Esporte, então o Corinthians precisa acertar com o Santos Laguna quase 34 milhões de reais para evitar um transfer ban. Se o Corinthians sofrer o transfer ban, ficará impedido de registrar novos jogadores. Então, absolutamente que é um dinheiro em que chega em um excelente momento, quase 11 milhões de reais arrecadados na Copa do Brasil, e absolutamente ir avançando de fase fará o Corinthians receber ainda mais quantias milionárias das premiações que a CBF acaba oferecendo. É por isso que eu sempre falo a vocês, elenco forte e competitivo é garantia de retorno financeiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço. Finalmente, o primeiro reforço do treinador Dorival Júnior no Corinthians está próximo de ser anunciado. Estamos prestes a completar 30 dias desde que a janela de transferências abriu. Essa aqui, na verdade, é a segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Até o momento, o Corinthians não conseguiu confirmar, não conseguiu anunciar nenhuma contratação. Sabemos que o clube passa por sérios problemas financeiros e hoje, no mundo do futebol, se você não tem uma saúde financeira, fica difícil você ir até o mercado para conseguir contratar reforços. Desde que o Dorival chegou, ficou combinado que ele teria pelo menos 4 contratações, mas como eu disse, até o momento, prestes a completar 30 dias que a segunda janela abriu, ainda nenhuma contratação foi anunciada. Essa segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que abriu no dia 10 de julho, ela vai até o dia 2 de setembro. Então, prestes a completar 30 dias que a janela abriu, mas estamos a menos de 2 meses para ela se fechar. O Corinthians não tem dinheiro, acabei de falar isso para vocês, então é preciso ficar atento às oportunidades de mercado, jogadores livres que possam chegar sem custos, no caso o clube ter que comprar os direitos de outro clube. São negociações bastante complicadas, e um desses jogadores, uma dessas oportunidades, o atacante Vitinho, jogador que estava livre no mercado após deixar o futebol da Arábia Saudita no mês passado. O Corinthians nos últimos dias intensificou as conversas com ele e agora as coisas já estão praticamente resolvidas. Vitinho esteve no CT Dr. Joaquim Grava, pelo menos são essas informações que chegam, fez exames médicos e está nos últimos detalhes
para ser anunciado como o novo reforço do Corinthians, o primeiro da era Dorival Júnior no timão, o segundo reforço dessa temporada 2025, já que o Corinthians na primeira janela havia anunciado o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. Então, vamos ficar aguardando os próximos passos do clube. A quem acredite que ele será anunciado nas próximas horas, a quem diga que ele deverá ser anunciado até o início da próxima semana, ainda não sabemos exatamente, mas pelas informações já está tudo certo, tudo resolvido, só faltam alguns detalhes de contrato e o jogador deverá ser anunciado em breve como o mais novo reforço do timão, o primeiro reforço do Dorival Júnior. Então vamos ficar aguardando, no caso, as confirmações oficiais do clube. A minha opinião quanto ao Vitinho estar prestes a se tornar o primeiro reforço do Dorival Júnior no Corinthians é a seguinte. Bom, o Vitinho está meio que dividindo opiniões. Alguns estão felizes com a chegada dele, enquanto outros não. Isso é normal, isso faz parte. Estamos falando de um jogador que no futebol brasileiro teve passagens pelo Botafogo, que foi aonde ele apareceu no futebol internacional e também na equipe do Flamengo. O Vitinho é um jogador que tem as características da prioridade que o Dorival estava pedindo, no caso, para a diretoria, que é o atacante que atua aberto pelos lados do campo. Tem característica de drible, tem velocidade, então é o atleta que vai atender as características que o Dorival está pedindo. O Vitinho, ele vai chegar e vai se tornar aí a solução, digamos assim, para todas as dificuldades ofensivas que o Corinthians, que é o meu ponto de vista, tem o principal trio ofensivo do futebol brasileiro, que no caso é o Garro, o Yuri e o Memphis. O Vitinho, na verdade, ele vai dar uma amplitude maior para o Dorival na questão tática. Com o Vitinho em campo, o Dorival pode mudar a formação. No caso, ele vai dar uma dinâmica diferente para a equipe. Quanto ao desempenho do jogador, aguardando todo o anúncio, tudo certinho, como eu disse, ele está próximo até o momento que eu gravei esse vídeo. Ainda não tínhamos nenhuma confirmação, de repente pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo tenha sido confirmado a contratação do Vitinho, mas vamos torcer para que dê tudo certo, vamos torcer para que ele consiga ser essa peça importante, ser esse jogador importante, porque nós estamos realmente precisando e precisando muito. Então Vitinho pode se tornar, está muito próximo de ser anunciado como primeiro reforço do Dorival no Corinthians. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. E esses quase 11 milhões que o Corinthians já arrecadou até aqui em premiações na Copa do Brasil. E sobre as lesões do Memphis e do Carrilho. Qual deles vocês acham que fará mais falta no momento na equipe que está sendo comandada pelo Dorival Júnior? Lembrando que o caso do Memphis é mais simples. E sobre o primeiro reforço que está prestes a ser anunciado, Vitinho, o que vocês acham? Acreditam no Vitinho? Acham que ele será um jogador importante? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!